Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jeová de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 24. Bíblia Sagrada, tradução pastoral católica. Antigo Testamento, livro do Pentateuco, que é livro da lei. Contexto da palavra: a grande prova. Eu quero mais uma vez dizer que eu faço vídeo de 3 Bíblias. Eu faço um vídeo da Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, e faço um vídeo da Bíblia tradução, da nova tradução na linguagem de hoje, que é uma Bíblia mais fácil para você entender aquela letra. Eu até gosto muito dessa tradução. O irmão Mauro Persone, ele acha que ele não concorda muito com essa Bíblia, não. Mas eu acho ela muito boa. E ler também a Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica. Eu faço um vídeo dela também, porque eu acho ela é muito boa para ler também. E há pessoas da Igreja Católica, eles vão ver que a palavra está certinha. Que as Bíblias, para mim, tudo é uma só. A diferença da Bíblia evangélica, do Martinho Lutero, é que ele tirou 7 livros das escrituras católicas, das escrituras da Bíblia Católica. No meu modo de pensar, eu que penso isso aí, eu acharia que não precisava ter tirado aqueles 7 livros, não. Deixar do jeito que ela é, do jeito que ela estava mesmo. Isso aí que tirou, eu acho que não precisava ter tirado, não. Eu acho que podia ter deixado esses 7 livros, porque se fosse a Amanda ter tirado, então eu tinha que ter tirado do livro de 2 Pedro, tinha tirado o capítulo 1 de Gênesis também, que é contrário do capítulo 2 de Gênesis. Eu tinha que ter tirado do 2 Pedro, eu tinha tirado o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Eu acho que ele era para ter tirado, então. Se fosse a mão de tirar, ele tinha tirado, porque o Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos. Nós sabemos disso. Ele tinha que ter colocado, então, o livro de Jó como o primeiro livro da Bíblia, que é no lugar de Gênesis. Então, se fosse a mãe de ter tirado, igual ele tirou os 7 livros da Bíblia Católica, então ele tinha que ter tirado também o uso de dadismo. Ele tinha que ter tirado isso também, porque o dízimo é no tempo da lei, não é no tempo da graça, não. No tempo que nós vivemos hoje, nós estamos na graça, nós não estamos no tempo da lei, não. Se for olhar tudo por aí, tinha que ter tirado também o dízimo, porque o dízimo é no tempo da lei. E se nós continuar fazendo coisa da lei, nós temos de obedecer todos os 610
mandamento das Escrituras. O que adianta nós obedecer só um regulamento da lei e não obedecer todos os mandamentos? Então não adianta nada, não. Então o dízimo também é no tempo da lei. Pessoa que devolve o dízimo nessas dominações está errada, porque se for a mãe deles devolver o dízimo, então eles não podem comer carne de porco, não podem comer carne de peixe que não tem barbatana, não pode trabalhar de sábado, não pode fazer obras nenhuma no sábado, não pode cozinhar, não pode fazer nada. E eu estou falando para quem entrega dízimo está no tempo da lei. E nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Vamos lá para a leitura, senão não dá tempo, não. Vamos ler lá a tradução Bíblia Sagrada Pastoral Católica. O contexto da palavra, a grande prova. O versículo 1. Depois desse acontecimento, Deus pôs Abraão à prova, e ele diz: Abraão, Abraão. E ele respondeu: estou aqui. Versículo 2. Deus diz: tome seu filho, seu único filho Isaque, quem você ama, vá à terra de Moriá e ofereça-o aí em holocausto sobre uma montanha que eu vou lhe mostrar. Versículo 3. Abraão se levantou cedo, preparou o jumento e levou consigo 2 servos e seu filho Isaque. Rachou a lenha do holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Versículo 5. Então disse aos servos: fica aqui com o jumento, e eu, menino, vamos até lá, adoremos a Deus, e depois voltaremos até a vocês. Versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou nas costas do filho Isaque, tendo ele próprio tomado nas mãos o fogo e a faca. Foram os 2 juntos. Versículo 7. Isaque falou a seu pai: Pai. Abraão respondeu: sim, meu filho. Isaque continuou: aqui está o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram o caminho junto. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus ele indicara, Abraão construiu o altar, colocou a lenha, depois amarrou seu filho, colocou sobre o altar, em cima da lenha. Versículo 10. Abraão estendeu a mão e pegou a faca para imolar o seu filho.
Versículo 11. Nesse momento, o anjo de Javé chamou lá do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. Versículo 12. O anjo continuou: Não estenda a mão contra o menino, não ele faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me recusou seu filho único. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelo chifre num arbusto, pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Versículo 14. O versículo 14. E Abraão deu a esse lugar o nome de Javé providenciará. Assim, até hoje se costuma dizer sobre a montanha: Javé providenciará. Versículo 15. O anjo de Javé chamou lá do céu em segunda vez Abraão. Versículo 16. Dizendo: Juro por mim mesmo, palavra de Javé, porque você me fez isso, porque não me recusou seu filho único. Versículo 17. Eu abençoarei, eu multiplicarei seus descendentes, como estrela do céu e a areia da praia. Seus descendentes conquistarão a cidade de seus inimigos. Versículo 18. Por meio da descendência de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas, porque você me obedeceu. Versículo 19. Abraão voltou até os seus servos, e juntos foram para Bercebeia. E Abraão ficou morando em Bercebeia. Contexto da palavra: parente de Abraão. Versículo 20. Depois desse acontecimento, comunicaram a Abraão que também Melca dera um filho a seu irmão Naor. Versículo 21. O seu primogênito Buz, irmão deste, Camuel, pai de Arã. Versículo 22. Casete, Azaú, Felda, Gedade, Batuel. Versículo 23. Batuel gerou Rebeca. São os 8 filhos que Melca deu a Nacor, irmão de Abraão. Versículo 24. Para terminar. Nacor tinha uma concubina chamada Roma, que também teve filho, e também Caã, Taás e Maacas. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 24, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica,
Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei. E eu vou ler o comentário da tradução da Bíblia Sagrada, edição pastoral, do capítulo 22 de Gênesis. O capítulo 22 de Gênesis, o versículo 1 e o versículo 19. Deus tira toda a segurança de Abraão para ir fazer a sua promessa, entregar ele seu dom. Você pode conferir lá no livro de Gênesis, do capítulo 1 até o versículo 9, do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 9. Nota muito o obstáculo. Parece tornar impossível a realização desse dom. A promessa, velhice, esterilidade. Quando a promessa começa a cumprir-se com o nascimento de Isaac, Abraão poderia acomodar-se, perder de vista o grande projeto para o qual Deus chama. Por isso Deus ele pede um novo ato de fé que confirma sua obediência. Deus não promete nova segurança para o homem se acomodar. Pelo contrário, desafia o homem a estar sempre alerta, a fim de relacionar-se com Deus e criar uma nova história. Só assim o projeto de Deus não será confundido com as limitações dos projetos humanos. O versículo 20 e o versículo 24, esta lista geológica começa a preparar a história de Isaac. Jacó introduz a história do casamento dos dois. Você pode conferir lá em Gênesis, capítulo 24, do versículo 28 e o versículo 29. Eu vou até conferir lá para você. No livro de Gênesis, do capítulo 24, e o versículo 28 e 29. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. O versículo 29. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. Continuando o rodapé. Era o costume dos antigos que os matrimônios fossem realizados entre jovens de clã aparentado. Clã aqui significa, o nome clã significa família. Aparentado. Você pode ler no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 3 e versículo 4. Eu vou ler para você ver o contexto da palavra. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. O versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus, Deus da terra,
que não tomará para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Versículo 4. Mas que irá à minha terra e à minha parentela, daí tomará mulher para meu filho Isaque. Você viu aí? Ele já deixou escrito, já deixou falado lá. Não vai até no povo dos cananeus, vai na minha parentela. Por que Abraão falou isso aí? Para ir até a parentela dele. Porque a parentela dele não era idolatra, e os cananeus eram idólatras. Se ele fosse buscar uma mulher de povo que tem fé dividida, ia ficar mesmo uma família desobediente ao Senhor Jeová. Por isso que ele falou, vai na minha parentela, e vai lá buscar uma mulher para meu filho Isaque. Não vai lá no povo dos cananeus, não. Cananeu, dos heteus, dos peruzeus, dos fariseus, porque era um povo idolatra, um povo que não fazia a vontade do Senhor Jeová. Tinha suas fés divididas, eles criam em Deus, mas cria também em outros deuses, feito de madeira, feito de pedra, feito de bronze, eles tinham suas fés divididas. E o Senhor Jeová não queria que eles ficassem com a fé dividida, não. Queria que eles tivessem uma fé somente no único Deus, que é o Senhor Jeová. É Ele que nós temos ter a fé somente nele. Nós não podemos ter fé em outras coisas. A nossa fé tem que ser somente no Senhor Jeová, no Senhor Deus, ou no Senhor Elohim, ou no Senhor Yahweh, ou no Senhor Javé, ou que seja a sua fé. Mas é importante que você está invocando é um Pai eterno. Não importa que você está chamando Ele de Jeová, não importa que você está chamando Ele de Deus, não importa que você está chamando Ele de Yahweh, não importa que você está chamando de Yahshua, não importa que você está chamando Ele de Elohim, não importa. O que importa é você estar invocando o Criador, o Eterno, o que fez todas as coisas. Nome não importa. O que importa é sua fé. Nós não podemos fazer julgativo, nós não podemos ficar discutindo sobre o nome do Eterno. Ah, mas o nome dele é Yahweh. Não, isso é um nome lá de outro país. Ninguém sabe o nome dele, não. Ele não deixou o nome dele revelado aqui, não. Cada um invoca o nome conforme a sua fé. O que importa é que você está invocando é o Eterno, que fez todas as coisas. Isso não importa. Porque nas Escrituras tem vários nomes do Eterno. Tem Manuel, tem Messias, tem Jesus, tem Cristo, tem Rei dos Reis, tem o Senhor Altíssimo, tem muitos nomes, mas o nome dele mesmo ninguém sabe. Nós falamos esses nomes porque nós falamos pela fé, que nós estamos invocando
é o que fez todas as coisas, o Eterno. Ele é o Eterno. Mas estou invocando aquele que está lá sentado no trono e está abençoando todos nós. Nós não podemos ficar discutindo um com o outro, de forma nenhuma, defendendo o nome que cada um invoca pela sua fé. Isso aí não importa. Ah, mas lá na Bíblia hebraica está lá, está Yahweh. Não. Você pode olhar lá que ninguém sabe o nome dele. As pessoas que escreveram e colocou nome. Vai lá no dicionário. O dicionário também foi escrito por um homem, mas foi pela inspiração do Senhor Jeová, o Senhor Deus, o do Eterno. Falar mais fácil para nós entender. O que importa é que você está invocando é direto lá do trono. O que seja Deus, o que seja Jeová, o que seja Javé, o que seja Ial, o que seja Ialcho, o que seja Machia, o que seja qualquer nome importante que você está invocando, é o Eterno, o que está lá no trono. A sua fé está diretamente lá. Eu não vou tomar mais tempo sobre isso aí, porque o tempo não espera, o tempo é curto. Mas Abraão teve muitas provas, mas ele era um homem de fé. Por isso que nós somos filhos de Abraão, na fé. Nós somos filhos de Abraão na fé. Ele é o nosso pai. Abraão é o nosso pai na fé. É um homem de fé, passou muitas provações, passou provações que ele queria ficar com a mulher dele, passou muitas provações. Passou provações com Faraó, passou provações com Melquisedeque, que queria ficar com a mulher dele. Passou provações para matar o filho dele. Passou tanta prova, mas ele foi vencedor. Porque ele era um homem que temente ao Senhor Jeová, temente a Deus, né? Quando o homem passa a temer ao Senhor Jeová, temer a Deus, ele vence todas as provações, quando ele passa a obedecer. Que o Senhor Jeová abençoe todos nós com saúde. Às vezes você fica curioso pensando assim, será que aquele homem que está lendo aqui a Bíblia é da testemunha de Jeová? Porque ele só fala Jeová? Capaz de ser testemunha de Jeová. Não, eu não faço parte nenhuma da dominação, porque eu acho isso contrário às Escrituras. Eu não faço parte nenhuma de dominação, porque as dominações, quando você faz parte da dominação, ela põe você como escravo. Você fica sendo escravo daquela dominação. Você já passa a fazer coisas que não está escrito nas Escrituras. Você tem de fazer parte, como eu faço parte, da igreja do Senhor Jesus.
Quando você passa a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você vai saber que você ama a todos. Não tem exceção, para você tudo é igual. Para você não tem separação de católico, não tem separação de outros evangélicos, para você todos somos irmãos. Tá bom? Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoa todos. Amém.